Há um ano atrás, a cidade de Teresina assistia comovida o drama vivido pela família de Júnior Araújo, seu irmão e a família de Jader também. Um rapaz que sobreviveu a um acidente terrível que aconteceu na Avenida Miguel Rosa. 3 ocupantes num Fusca, 2 morreram, 1 sobreviveu, ficou com sequelas e agora tenta dar continuidade à sua vida. Eram aqueles responsáveis pelo Salve Rainha, movimento cultural de grande repercussão no meio cultural na cidade de Teresina e que por isso mesmo gerou uma grande comoção. E uma cobrança de justiça. Quando deve acontecer o julgamento do rapaz responsável por dirigir o veículo causador deste acidente? Vamos acompanhar na reportagem de Gorete Santos. Um acidente trágico que chocaria toda a cidade de Teresina. Era noite de domingo, 26 de junho de 2016. Os irmãos Júnior Araújo e Bruno Queiroz saíam do Parque da Cidadania. Nunca mais retornariam para casa. O amigo Jader Damasceno ficou gravemente ferido. O carro em que eles estavam colidiu com o veículo conduzido por Moacir Moura da Silva Júnior. A perícia concluiu que Moacir havia invadido o sinal vermelho, dirigia com excesso de velocidade e sob efeito de bebida alcoólica. Moacir Júnior chegou a ser preso preventivamente em outubro do ano passado por faltar a uma audiência no Tribunal do Júri, mas teve a prisão revogada cerca de 40 dias depois. Enquanto aguarda julgamento, ele é obrigado a cumprir medidas cautelares. Não pode dirigir nem frequentar bares e restaurantes, também é impedido de sair de casa entre 9 horas da noite e 5 horas da manhã e é obrigado a comparecer em juízo uma vez por mês. Uma das alternativas para reduzir a violência no trânsito é investir em fiscalização. As estatísticas mostram uma redução superior a 50% no número de acidentes graves na capital. Nos 3 primeiros meses de 2016, foram 507 acidentes com vítimas e 232 no mesmo período deste ano. Nos 5 primeiros meses do ano passado, 29 pessoas morreram em acidentes de trânsito. Este ano, até o final do mês de maio, 22 pessoas perderam a vida. As prisões por alcoolemia saltaram 700% de 2015 a 2016 e este ano já superam as ocorrências do ano passado. O comandante da Companhia Independente de Policiamento de Trânsito atribui o resultado ao aumento da fiscalização, chegando a 442 operações até o mês de abril. A gente observa que com nossas fiscalizações houve uma implementação nas prisões por embriaguez em Teresina. Um exemplo claro sobre estatística, né? No ano de 2015, nós tivemos 13 prisões por embriaguez e em 2016 nós aumentamos para 90 prisões. Sendo que também nós aumentamos o número de infrações, autuações pela embriaguez, que foi para 182 infrações. Em 2017, nós implementamos ainda o Todos para o Trânsito, onde sistematicamente os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito se unem para realizar mais blitz no período da quinta-feira ao domingo, visando coibir o uso da bebida alcoólica e, posteriormente, condução de veículo automotor. Para vítimas de acidentes, é necessário mudar o comportamento no trânsito. O jornalista e artista plástico Jader Damasceno continua em tratamento para se recuperar das sequelas do acidente, além de dar andamento às ações culturais junto com o coletivo Salve Rainha, mantendo viva a memória dos amigos, vítimas do acidente que mudou a vida de todos os envolvidos. A coisa que a gente mais pede é uma coisa que a gente pede diariamente, não só nós, mas muita gente dessa cidade. Por justiça e por respeito, pelo respeito do trânsito, por respeito às pessoas, à vida das outras pessoas, porque a gente escolhe os nossos caminhos, mas a gente, de certa forma, a gente interfere no caminho de muita gente. Então, até onde vão os nossos limites, os nossos direitos, os nossos deveres? Perguntas básicas do cotidiano, talvez isso seja uma coisa muito recorrente, mas justiça mesmo. Tá aí, Jader Damasceno, que além de tudo assume para si essa responsabilidade de levar à frente as exigências, os pedidos por justiça, se recupera depois de um ano do acidente, se recuperando ainda, buscando recuperação plena, mas de tão grave que foi o acidente, a situação realmente ficou crítica para ele, as consequências, as lesões que ele precisa se recuperar.
e mesmo se recuperando, assume essa condição de defensor da justiça para este caso. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o promotor de justiça, o Biraci Rocha, que é o promotor que acompanha este caso. Nesse momento, a justiça, a investigação pediu o indiciamento do Moacir, o caso foi levado para que seja acompanhado pelo Tribunal Popular do Júri e houve um recurso da Justiça que nesse momento recorre dessa decisão. Doutor Biraci Rocha, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. É normal a velocidade da Justiça para esses casos? Um ano depois, ainda não houve uma condenação. É normal que aconteça assim? Sim, Joelson, é normal. Esse caso, especificamente, eu posso lhe garantir que dentro do quadro da justiça piauiense, ele é um dos processos que tem andado mais rapidamente. A resposta ao primeiro momento processual, que é a fase que digita da denúncia até a pronúncia, ela foi exaurida dentro daquilo que determina o Código de Processo Penal. Agora, a defesa naturalmente tem direito, já que houve a pronúncia por parte da magistrada que preside esse processo, de recorrer. E assim o fez. E me recordo que nós apresentamos as contrarrazões desse recurso, acredito que no início do mês de janeiro. Mas tão só agora, no dia 1º de junho, é que, segundo nós temos conhecimento, chegou ao gabinete do desembargador relator da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Piauí. Que é o desembargador Edivaldo Moura. Bom, a pronúncia é quando a juíza decide que ele vai ser julgado em júri popular. Naquele momento, a juíza estava dizendo isso. Isso vai se confirmar ou depende desse recurso? Muito provavelmente a pronúncia será confirmada pela primeira Câmara do Tribunal de Justiça. Até porque ela é consistente. As alegações apresentadas pelo Ministério Público por ocasião lá da pronúncia são também consistentes e foi baseado em todo esse conjunto de provas que foram colhidas, provas essas que foram colhidas no decorrer da instrução processual. A juíza afirmou a sua convicção de remetê-lo a julgamento ao Tribunal Popular do Júri. E eu não tenho nenhuma dúvida, pelo que lá existe dentro do processo, que a primeira Câmara Criminal haverá de confirmar a decisão da juíza de primeiro grau. E certamente, acredito eu, se as coisas correrem da forma como comumente ocorre nos processos submetidos a julgamento no Tribunal do Júri, certamente no segundo semestre desse ano nós poderemos ter agendado o julgamento desse caso. Agora, muitas pessoas, as defesas geralmente fazem esse tipo de alegação. Diz, olha, meu cliente se envolveu, foi num acidente de trânsito, não foi um crime doloso. Ele não tem que ir para o Tribunal Popular do Júri, teria que ir para uma vara especializada de acidentes de trânsito ou que analisa crimes com menor potencial lesivo. Como é que o Ministério Público está atuando para evitar que, neste caso, a defesa consiga uma eventual anulação de condenação em razão desse argumento? Eu acho muito pouco provável que a defesa consiga rebater a tese do dolo eventual, que é uma tese consistente hoje no país inteiro. O que seria dolo eventual? O dolo eventual seria assumir o risco de produzir um resultado. Não é culpa. A culpa é quando o sujeito não quer e o resultado ocorre. No dolo eventual, eu não quero, aliás, eu assumo o risco de produzir o resultado em razão do meu comportamento, da minha ação, da ação que eu exteriorizei em razão de um determinado fato delituoso. No caso, quando no caso específico, ele estava totalmente embriagado, é isso que diz o laudo, e também numa velocidade de 100 quilômetros, numa via que o máximo permitido era de 60 quilômetros. Tudo isso faz com que nós possamos analisar essa situação não como culpa, mas como dolo eventual, porque ele tinha consciência de que, ou qualquer pessoa... Então, só para nós entendermos melhor, eu e as pessoas que estão em casa, quando o Moacir pega o carro
embriagado, ele está assumindo a seguinte condição. Olha, pode acontecer um acidente, mas eu não estou nem aí para isso. É mais ou menos isso? Exatamente. E aí isso é encarado como se fosse a mesma coisa de alguém que intencionalmente pega o carro para matar outra pessoa. Exatamente. Há no direito penal o chamado dolo direto, que é esse que a gente conhece. A matou B porque quis efetivamente matar, tinha vontade de matar. E há o dolo eventual, esse que a gente trata, mas que está lá também no Código e na doutrina do direito penal brasileiro e na jurisprudência do direito dos tribunais brasileiros. E de todo mundo. Em todo mundo, essa é a concepção do direito penal. Há o dolo direto, há o dolo eventual. E em qualquer lugar, a concepção que se tem a respeito de eventos dessa natureza é exatamente isso que eu estou exteriorizando a você e aos telespectadores aqui da TV Cidade Verde. Você diz qualquer lugar no Brasil? Não, qualquer lugar do mundo. Eu agora mesmo, no mês de janeiro, estive fazendo um curso na Universidade de Salamanca. E lá nós estudamos muito essa questão do dolo. É uma questão que permeia toda a comunidade acadêmica do mundo. E lá estavam os grandes e maiores juristas do mundo, faziam parte lá do curso, ministravam aulas. E não há como se contestar isso. O fato de que o agente, no caso específico, desenvolve uma velocidade mais do que necessária para que ele possa percorrer aquela via e totalmente embriagado, são duas condicionantes que levam a ação desse agente para o dolo eventual e não para a culpa. Até porque há de se explicar que a diferença do ponto de vista da reprovação da conduta entre a culpa e o dolo é quilométrica. Lá na culpa, você, dentro de um fato dessa natureza, você terá uma reprovação da conduta que beira aí há 3 anos, é o que diz a lei, 3, 4 anos, enquanto no dolo eventual, que se caracteriza efetivamente um homicídio, ele vai se submeter a uma pena que varia de 12 a 30 anos. Então, quer dizer, a pena salta por causa desse entendimento que, repito, ele é bem, para nós leigos, ele é bem tênue, né? Uma questão bem, o dolo eventual, para a culpa e tudo mais, é preciso realmente enquadrar muito bem esse assunto. Agora, é um caso tão específico, porque nós vimos já muitos episódios de pessoas embriagadas que se envolveram em acidente, mataram pessoas e não foram para júri popular, não foram julgadas no júri popular. Por que é tão incomum isso acontecer, doutor Birassi? Bem, isso depende de uma questão de interpretação. Eu sei que há interpretações totalmente distintas em relação a casos concretos. Nós optamos em fazer essa interpretação, porque, veja, Joelson, você já imaginou que se nós aceitássemos um comportamento como esse, como culpa, você ter uma família totalmente destroçada, com 2 dos seus membros vitimados fatalmente pela ação irresponsável de quem conduziu o veículo e mais um terceiro que foi lesionado muito gravemente, nós termos aí como resposta do Estado uma pena que não correspondesse na proporcionalidade à ação produzida eu até acho, mas aí tem a legislação que às vezes faz essa diferenciação. O que nós temos aqui hoje, 3 casos e nenhum deles foi a julgamento ainda. Mas Júlio César Galvão, Saci, 2006. Tem o caso de Piripiri, Piracuruca, ali na estrada BR-343, um rapaz que atropelou um pescador, se não me engano. E esse outro caso, que é agora do Júnior. São 3 casos que não sequer foram julgados. Mas muito é da questão do intérprete da lei. Quem dá a vida à lei, a lei está lá posta. Quem dá a vida à lei é o intérprete. E, felizmente, nesse caso, nós assumimos essa posição jurídica de denunciá-lo como dolo eventual. E isso foi aceito pela juíza que preside o processo. Nesse caso que você falou do rapaz, como é que é o nome? Galvão? Júlio César Galvão. Júlio César Galvão. Esse caso eu me recordo o seguinte, ele foi denunciado também como dolo eventual. Ainda não teve o julgamento, mas ele também foi denunciado como dolo eventual. Pois é, mas não foi julgado. Não foi julgado. Outros aí vai depender da questão de interpretação. Essa interpretação, eu posso lhe garantir o seguinte, ela nasceu basicamente de uma
uma escola gaúcha, uma escola vanguardista do ponto de vista a nível nacional, é que quem primeiro denunciou casos principalmente de crimes no trânsito como dolo eventual. E isso hoje tem sido disseminado nos mais diversos, na justiça inteira do país, nos mais diversos tribunais têm aceitado essa concepção de dolo eventual em relação ao trânsito. Até porque também é interessante observar, se nós formos nos deparar com a realidade existente nesse país, a gente vai ver que se mata mais no trânsito no Brasil do que basicamente em muitas das guerras existentes no mundo. Sim. E isso é um dado lastimável que só pode ter essa situação reduzida, pelo menos minorada, se houver uma resposta por parte do aparelho do Estado, por parte da Justiça, de um modo geral. Tá certo. Olha, começamos com o promotor Biraci Rocha, promotor de Justiça, que está tratando do caso. Nosso tempo está acabando, doutor Biraci. Eu queria só fazer uma perguntinha para o senhor. O senhor deixou o caso Fernanda Lage? O senhor saiu do comando desse caso lá no Ministério Público? Eu saí, Joelson. Eu saí pelo seguinte, eu até agradeço a oportunidade que você está me dando de justificar. É que eu tive fazendo, como acabei de falar para você, eu tive fazendo um curso na Espanha, na Universidade de Salamanca. E quando eu tinha, juntamente com o doutor Eliardo, uma designação especial para atuar naquele caso. Ou seja, designação especial significa que outro promotor, além de nós dois, não pode interferir nesses autos. Como o doutor Eliardo se aposentou, restou eu para cuidar do caso. E eu fui fazer meu curso na Espanha e quando eu voltei, tomei conhecimento que um dos volumes daquele processo teria sumido. Desapareceu? Desapareceu. Um outro colega teria pego nesse processo e, ao final, ele sumiu, desapareceu. Então, em razão disso, todo o Piauí sabe que as dificuldades eram enormes para se cuidar de um caso daquela natureza, que teve grande repercussão, e as dificuldades todas que todo o Piauí conhece. Então, é aquela coisa, como se diz numa linguagem mais popular, panela que muito se mexe, fica difícil de ter como resultado uma comida boa, né? Eu preferi, em razão disso, me preservar e me afastar em razão especificamente disso. Mas nós teríamos, não digo, as dificuldades sempre eram presentes. Agora, nós tínhamos, como há ainda, diligências requisitadas, perícias ainda para serem respondidas, indagadas, que foram indagadas pelo Ministério Público, que ainda estavam em andamento. Então, essa é a justificativa que nós tivemos para nós sairmos do caso. Mas, naturalmente, se tudo tivesse ficado do jeito que eu deixei quando saí para fazer meu curso na Espanha, certamente eu estaria à frente do caso. Sumiu porque perderam, sumiu porque tiraram? Você tem ideia disso? Foi doloso? Bem, eu não entro nessa seara porque não cabe a mim, até por uma questão mesmo ética. Eu tive, inclusive, o seguinte pensamento e assumi a seguinte postura. Comuniquei o fato ao Procurador-Geral de Justiça, comuniquei o fato ao Corregedor do Ministério Público e me afastei. Lá eu dei as minhas razões, expliquei o que efetivamente houve e a Corregedoria do Ministério Público está cuidando do restante. Tá certo, então. Bom, muito obrigado, doutor Biraci Rocha. Muito obrigado pela participação aqui no nosso Jornal do Piauí. Obrigado por ter vindo. Obrigado.